Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Luz dos Oráculos Clareando Seu Destino. Quem fala é Lu Lebel e hoje nós vamos fazer um especial jogo de Halloween. Por que eu estou trazendo um jogo de Halloween para vocês hoje? A gente vai fazer uma jogada especial que a gente vai ver o que vocês têm que desapegar, o que vocês precisam abrir mão, quais são os seus medos e aquilo que você precisa investir, aquilo que você precisa focar. Porque o Halloween é uma festa, a origem dessa festa é celta, veio das Ilhas Britânicas, acabou chegando aos Estados Unidos através dos irlandeses que imigraram para lá. E essa festa, basicamente, ela marcava o fim do verão e o início do outono, naquelas regiões lá das Ilhas Britânicas. E com isso eles acreditavam que nesse dia especial, como se o véu entre os vivos e os mortos diminuísse e eles vagassem mais perto dos humanos nessa época. Então eles faziam festas, faziam fogueiras, acendiam lanternas para afastar esses espíritos que eles acreditavam, né, que estavam mais próximos. E também tinham a questão de fazer previsões para o futuro nessas festas, né? Então, por isso que as bruxas, as pessoas que se intitulam bruxas ou que trabalham com oráculos, né? Todo mundo diz, eu sou uma bruxa. Isso vem tudo muito de lá. É a época do Samhain, que eles chamam lá. Não sei se a pronúncia é exatamente essa, mas principalmente nessa área, né, quando vai chegando o inverno, sempre era um pouco mais assustador para o pessoal do hemisfério norte, porque era um momento em que a plantio, né, a neve, essas coisas atrapalhavam muito mais os agricultores da época. Então tinha essa cultura lá. Isso veio aqui para o Ocidente, aqui para os Estados Unidos, e ficou marcado como a festa de Halloween. A festa de Halloween também, a própria palavra, ela vem de All Hallows Eve, que é véspera do Dia de Todos os Santos. Vocês sabem que muito do cristianismo influenciou, acabaram tomando muito das festas pagãs para o cristianismo, e com isso, All Hallows Eve, que é a véspera do Dia de Todos os Santos, assim como a gente tem dia 2, dia de finados, que no caso é All Souls Day, né? Então é o dia dos mortos, né? Então tem todas essa história por trás dessa festa, é muito interessante, quem quiser pesquisar, ver a respeito, mas a gente vai trabalhar isso aqui simbolicamente, certo? Vocês podem escolher aqui gostosuras ou travessuras. Eu sei que muitas pessoas preferem escolher as duas, as gostosuras e as travessuras, mas a gente vai aqui só com as gostosuras mesmo, que são as opções. A gente tem aqui o chiclete, tem a bala, no caso aqui uma outra bala de café, tá? São 3 opções e a gente vai ver um pouco dessas nuances para a sua vida, que é o que importa aqui, né? Já que vai ser o dia de Halloween, então vamos fazer previsões, que é o que o povo celta gostava de fazer. Eles faziam com nabos, rabanetes, né? Até com as próprias verduras que eles cultivavam. Mas vamos nós aqui na nossa modernidade pegar aqui a opção número 1 para quem escolheu o Clorox. Vamos ver o que você tem que abandonar. O que você tem que deixar para trás? Quais são seus medos? Né? Botei aqui a carta da morte como símbolo daquilo que a gente tem que deixar para trás. O que você tem que deixar para trás? Vou estar usando aqui o baralho das bruxas. E esse aqui é um baralho gótico. Ok. Bom, então, o que você tem que deixar para trás nesse momento?
é uma tristeza que você vem carregando, uma expectativa não realizada da sua parte. Pode ter sido do campo afetivo, algo que você aguardava muito, que fosse de uma certa maneira, e aquilo não ocorreu como esperado, e você se vê imobilizado ou imobilizada diante disso. Então, é preciso, sim, ficar um pouco de molho, né? Deixar as coisas assentarem, você se acostumar com essa ideia que talvez as coisas não sejam exatamente como você quer. Para muitas pessoas, isso pode envolver regras, situações, convenções que existem ao nosso redor, sociais, né? Julgamentos, preconceitos, coisas que acabaram por paralisar e talvez você se sinta um pouco presa ou preso com relação a isso, tá? Com essas, ou com julgamentos alheios, ou porque pode ser algum caso, desde se for caso de romance, por exemplo, aqui, que você tenha se decepcionado, desapontado com alguém, aí tá falando que a coisa tá de molho e que você tem que agir corretamente. Então, muitas vezes tem conceitos, preconceitos, questões sociais, questões de julgamento de outras pessoas que impedem que talvez as coisas sejam exatamente como você gostaria. Ou até mesmo você gostaria de ter um relacionamento, uma questão mais séria com alguém e isso não esteja acontecendo, isso esteja sendo embarreirado, você está tendo que deixar de molho. Para alguns casos você esperava casar-se com alguém ou ter um relacionamento sério com alguém e a coisa não aconteceu. Mas a gente vai ampliar um pouco mais isso, porque aqui não é só um jogo de questões amorosas e a gente pode imaginar que seja uma questão também financeira, de trabalho, por exemplo, que você aguardava muito que algo acontecesse, um retorno de alguma proposta, alguma coisa séria, algum trabalho estável, fixo, e que a coisa ficou de molho e não aconteceu exatamente como você gostaria. Então tá falando que você tem que deixar para trás essa tristeza, deixar para trás essa decepção. Você tem direito de ficar chateado ou chateada nesse momento por conta disso, tá? Mas não fique por muito tempo aí. Aqui a gente está vendo também, agora a gente vai ver no baralho cigano, que certas coisas ficaram muito confusas nesse período para você, ou ainda pode ter algum resquício de confusão, alguma coisa que você não está sabendo ao certo como lidar, e isso está trazendo uma tristeza muito grande. Mas aqui está batendo na tecla de uma tristeza, uma decepção, uma perda, algo que você gostaria muito que ocorresse, não foi assim. A gente vê esse período de você ter que lidar com um luto, uma perda de algo. Algumas pessoas podem ter perdido um relacionamento, né? Um relacionamento afetivo e, no caso, um casamento. Pode ser pessoas que estão se separando, algumas pessoas que contavam de se unir a alguém e isso não aconteceu. Podem ser situações de trabalho que você também contava com uma estabilidade, com uma coisa séria e alguém deu para trás, as coisas ficaram confusas, não avançaram, tá? Agora, a gente ainda vê aqui que talvez tenha havido a perda de alguma amizade, alguém com quem você contava, né? Alguém que você sempre depositou muita confiança, muita lealdade, você acreditava nessa pessoa ou que algo ia se desenvolver, você estava muito, talvez com muita confiança, tá? E isso acabou sendo abalado no momento e você precisa abrir mão dessa história, precisa lidar com essa situação, né? Entregue e virar a página desse livro aqui, tá bom? Então, essa foi a parte nosso hemisfério norte. Vamos para o hemisfério sul, porque eu quero ver no que você tem que se concentrar. Vamos ver aqui o nosso Beltane. Ao contrário, aqui no Brasil, ao contrário do hemisfério norte, né? É claro que é um símbolo, tá, gente? A gente quer ver o que é calor, o que é alegria, o que é energia que vale a pena para você.
Então, para quem escolheu a opção número 1, vamos ver o que você tem aqui. Curiosamente, saiu novamente o 5 de copas, como saiu na opção daquilo que você tem que largar, mas ele veio na sequência com 6 de copas e a gente tem o 7 de copas. Na verdade, aqui não tá na ordem, né? Mas a gente tem o 5, o 6 e o 7 de copas aqui, falando que é onde você tem que se focar, né? Então, primeira coisa, eu diria que você precisa abrir mão de certas ilusões, coisas que não são o que parece, certas fantasias, não acreditar em qualquer promessa que façam a você. Você precisa ter um olhar mais pragmático, mais objetivo, o que está na mão e o que não está na mão, o que você pode contar e o que você não pode contar. Mas não ficar muito na fantasia, na imaginação, sabe? Você precisa ter uma visão um pouco mais realista das coisas. E aí, com isso, aqui repete que você está sim no momento, talvez certa tristeza, certa depressão, certa dificuldade de lidar com uma expectativa não realizada, mas está falando para você rever, principalmente pensar, no caso aqui, né, questões do seu passado, aquilo que quando você era criança você desejava muito, quem era você retornar um pouco mais a essa origem, talvez você voltar a ter um espírito de criança também, né? Porque muitas vezes a gente apanha muito da vida, a gente vai ficando cada vez mais desconfiado ou desconfiada, a gente vai perdendo o interesse, a curiosidade pelas coisas. Então tá falando assim, você precisa resgatar a sua criança interior, tá? Relembrar o que você gostaria de ser, como você gostaria que as coisas fossem, né? No caso, nessa época, mas sem, com isso, você se apegar, tá? Porque tem uma coisa, você pode sonhar, outra coisa é você criar uma expectativa e tem que ser daquele jeito, se não for, ferrou. Então, assim, tá falando que você deve sim fazer um resgate pessoal, você pode até retornar a fazer coisas que você fazia antigamente, né? Pode ser rever pessoas de uma época boa da sua vida, né? Você pode restabelecer o seu equilíbrio emocional, revendo essas pessoas, e você pode voltar a sonhar, mas com desapego, né? Como as crianças assim o são, muitas vezes elas sonham, mas não necessariamente elas vão ficar obcecadas, né? Porque tem que ser daquela maneira, como eu estou visualizando, ou tem que ser aquela pessoa, se não for daquele jeito, não serve para mim. Então, eu percebo aqui que você precisa fazer sim esse resgate pessoal, mas é como se você tivesse que recuperar a ternura, né? A ternura no seu coração, sentir aquele calorzinho, sabe? Assim, de nossa, dos tempos em que tudo poderia acontecer, tudo poderia surgir na sua frente e que talvez você agora, porque algo não aconteceu exatamente como você esperava, ou porque você se iludiu com relação a alguma coisa, você acha que não pode mais sonhar. Então aqui está falando para você restabelecer isso e principalmente ver outras opções, porque o 7 de copas ele também retrata um momento de você olhar outros meios, né, de você alcançar esse equilíbrio, essa bonança emocional. A gente tem aqui várias taças, né? Então, são vários desejos diferentes, né? Você não precisa se focar numa coisa, você tem outras opções à vista, tá? Então, se for o campo emocional e você, no caso de romance, de alguma coisa que te decepcionou, tá falando aqui para você olhar para outras áreas da sua vida ou outros interesses afetivos e você resgatar um pouco da sua criança interior, daquilo que você era, deixar a coisa um pouco mais leve, descontraída, tá? Não fique tão obcecado ou obcecada por alguém, né? E aqui tá falando também que você pode contar com a sua sabedoria interna. Você tem dentro de si, você tem o esteio para se manter, para se reinventar. Você tem uma capacidade de comunicação muito grande. Você pode
usar da sua comunicação para estar conhecendo outras pessoas, ou usando da sua curiosidade para ampliar um pouco mais a sua mente, né? E também está falando aqui que você é uma pessoa que tem a capacidade de vencer obstáculos difíceis. Você não é uma pessoa fácil, uma pessoa fraca. Você é uma pessoa que tem toda uma fortaleza em você, só que talvez você precise olhar as coisas de uma perspectiva mais ampla. Você precisa ampliar os seus horizontes, olhar a coisa de uma maneira mais ampla, acima dos obstáculos que estão aí no momento. Ou um empecilho, uma coisa que está bloqueando você agora no caminho, tá? Tá bloqueando agora, pode ser difícil ultrapassar, mas é possível que você olhe de uma perspectiva mais ampla, né? Fique menos focado e muito obcecado num ponto, e olhe de uma perspectiva maior, mais elevada. E com isso você vai sentir um desapego maior. Você não vai ficar preso ou presa a essas emoções de tristeza que estão te envolvendo. Então é assim que você vai trazer o verão para você. É você olhando para outras coisas, você resgatando a sua criança interior, os sonhos que você tinha, a sua inocência, né? Levando as coisas com mais leveza, com mais brincadeira, ao mesmo tempo que você tem uma sabedoria pessoal e uma capacidade de comunicação muito grande, e você precisa ter uma visão maior que os obstáculos, digamos, olhar para além deles, tá? Não ficar fixo ou fixa neles, tá bom? E aqui eu vou tirar mais uma carta, já que a gente está na Irlanda, aqui no povo celta, né? Vamos dar uma olhada numa carta celta de conselho final para você. Então, é para você curar a tristeza. Basicamente é o que está aqui. Uma necessidade de você curar a tristeza, né? Healing grief. Aqui é sinal de que você também precisa de um período para isso, tá? Não é uma coisa que vai acontecer da noite para o dia. Aqui realmente está mostrando uma situação de inverno, né? De frieza, mais dificuldades. Então, mas é o período de cura também, porque essa carta ela reflete um momento que você precisa também ficar um pouco mais na sua, reservado ou reservada, e se curar dessas tristezas e fazer toda essa introspecção, né, repensar todo esse seu modo de visão, né, que você tem hoje, seu modo de ver, você rever isso por uma outra perspectiva, olhar de um ponto mais alto, né? É aquela história, olhando a carta da montanha, isso me lembrou a história, né, que tinha um cara que estava quem está na montanha, se você está vendo um caminho de longe, você consegue ver um lado e o outro. Então, muitas vezes, quem está lá de cima fica gritando para quem está embaixo, falando: olha, do outro lado da montanha tem um leão. Você precisa seguir por um outro caminho. E a pessoa que está lá, ela não está vendo o leão, ela não está vendo que está do outro lado da curva, né? Ela pode ouvir esse conselho ou não. Então, no caso, é como se você tivesse que sair dessa posição que você está na estrada e não está vendo o que está do outro lado da curva, e se colocar de uma maneira mais distanciada, para que você possa antever, né, ou até desapegar do problema, e com isso você ter uma visão mais acurada de como resolver, ou até simplesmente se desapegar mesmo, tá, desse problema em si. Você precisa se afastar um pouco mais desses sentimentos que estão te puxando para baixo, e olhar de uma perspectiva mais ampla, ok? Então, essa foi a posição de número 1. Então, Happy Halloween para você. E vamos para a posição de número 2, para quem escolheu a bala de canela. Vamos ver o que você tem que desapegar. O que você precisa abrir mão? Vamos fazer aqui o que você precisa abrir mão, o hemisfério norte, em homenagem à carta da morte aqui, que já é uma caveirinha. Então a gente vai ver o que você tem que desapegar.
Desapega. Vamos ver agora o baralho cigano. Então, o que a gente vê aqui que você precisa desapegar? A gente vê inicialmente que pode ser uma questão de relacionamento afetivo ou de amizade, tá? Alguém que você goste muito, ou um encontro que você teve com alguém que foi muito positivo, mas que logo depois veio uma separação, um afastamento, pode ter havido efetivamente uma traição, pode ser caso de triângulos também, nesse caso aqui, mas tá falando assim que é como se houvesse um elo muito grande entre você e uma outra pessoa, e isso se rompeu de uma maneira que te causou muita dor, muito sofrimento, né? E isso possivelmente está sangrando seu coração até hoje, né? É algo difícil de lidar, de enfrentar, de superar. Entretanto, como a gente vê aqui a carta da temperança logo a seguir, mostra um processo de cura. Realmente vai levar um tempo para que você se cure dessa ferida no coração, né? Dessa tristeza. Para alguns casos pode ter havido uma discussão séria, para outros casos, mesmo que não tenha havido uma discussão, pode ter sido simplesmente um afastamento que gerou grande dor, grande sofrimento, e você está nesse processo de ter que lidar com isso, de cura. Possivelmente você vai precisar realmente se recolher e um pouco mais de tempo para lidar com isso. E seria um momento de desapegar-se, né, dessa dor, só que é claro que isso é algo fácil de se falar, né? A gente fala, desapega, para de sofrer, né? Mas não é assim, realmente é algo que demanda um tempo, você precisa ser paciente, você precisa se poupar, tá? Buscar coisas que te tragam harmonia. No caso aqui, que vai te ajudar a desapegar, pode falar quem gosta de culinária, é uma coisa boa, quem gosta de dançar, quem gosta de música, né? Você usar a arte de forma geral para te ajudar a curar esse sofrimento que você esteja tendo. E aqui a gente vê que realmente existe um obstáculo com relação a alguma pessoa que você gosta, que você sente uma ligação muito sutil, né? Talvez até vocês tenham uma ligação mágica, espiritual entre vocês, mas também existe um obstáculo, né, para isso. Para algumas pessoas até talvez estejam aguardando serem escolhidos por essa pessoa, ou que essa pessoa faça alguma coisa, que surge uma oportunidade, que deu uma sorte e de repente essa pessoa faça algo, né? É como se você se sentisse merecedor ou merecedora dessa pessoa. E só que realmente está mostrando essa espera por uma oportunidade, um desejo que essa oportunidade venha até você e as coisas estão travadas. Então, é o momento de você desapegar dessa situação, tá? Isso é o que está apontando aqui. É o momento de você fazer o ceifador, você retirar do seu caminho essa expectativa, ou essa crença, porque pode ser uma crença sua de que as coisas têm que ser assim, de que essa pessoa é sua, né, de que essa pessoa
no caso que você e essa pessoa são feitos um para o outro, né? Esse tipo de coisa. E talvez não seja exatamente assim. Ou pelo menos momentaneamente você precisa deixar isso para trás, tá? Bom, esse aqui foi o hemisfério norte, que a gente faz aqui o Halloween, e agora vamos para o hemisfério sul, porque aqui nós estamos caminhando para o verão. Então nós vamos ver o nosso Beltane brasileiro aqui. Vamos ver o que você tem que focar, que vai ser bom para você. Lado bom da coisa. A gente vai seguir agora para a parte brasileira, hemisfério sul. Vamos ver o nosso Beltane, que a gente tem que olhar de bom, né? O que você precisa focar de bom na sua vida. O que você precisa focar de bom na sua vida. Vamos ver. Então, nós vemos aqui que possivelmente você está no período de trabalho forte, né? Um período que talvez você precise olhar mais para esse lado material, para o lado profissional, autoaperfeiçoamento. Talvez você pudesse fazer um novo curso, né? Para estar melhorando as suas habilidades. Mostra também que é possível que por mais aqui está mostrando que se está faltando dinheiro, você vai ter muito trabalho, tá? Vem muito trabalho pela frente, às vezes você vai se sentir sobrecarregado, mas é aquela coisa, não dá para reclamar, né? Pior seria se não tivesse trabalho. Então aqui está falando assim que é um momento para você focar no autoaperfeiçoamento, para você realmente trabalhar muito. É um momento realmente de ralação, para você colocar a força nisso, né? A sua intensidade nisso, que vem muito trabalho pela frente. E com isso você vai poder estar colhendo frutos e cobrindo dívidas ou dificuldades ou coisas que você não está conseguindo lidar no momento, ou que está difícil, né? Então eu tô falando para você focar nisso, porque trabalho tem, tá? Tá mostrando aqui também possibilidades, talvez vindo de alguma amiga, possibilidade de trabalho, né? No caso aqui, vai estar chegando muita coisa no seu caminho, você vai poder escolher, ver que direção você vai tomar, mas eu vejo que você pode ter uma pessoa amiga com quem você trabalhe, que vai estar te ajudando bastante, tá? Que vai estar te acompanhando nesse processo. Pode também estar falando de novidades que, no caso, mostra que você possivelmente precisa olhar mais para os lados, digamos assim, né? Talvez, apesar de você ter passado por alguma situação emocional difícil, que é um momento para você contar com as suas amizades. Essas amizades que vão te ajudar a superar, a preencher, né? Trazer mais alegria para você. Eu vejo também que podem vir, né, através dessas amizades, essas opções profissionais que vão estar te auxiliando numa situação difícil financeira. E aí você pode contar que as coisas vão se estabilizar. Agora, realmente, aqui não está falando que é uma coisa fácil de você simplesmente esperar cair do céu. Você realmente vai ter que se empenhar nisso, vai ter que se dedicar a essa questão profissional, ao trabalho, de uma maneira mais intensa, tá? E a única coisa aqui que eu acho que
talvez você não esteja observando é que você pode conseguir aliados, pessoas que te ajudem nesse intento, né? Nessa dificuldade que você está passando. Talvez você precise observar quem são seus verdadeiros amigos, suas verdadeiras amigas, né? Observe isso aí porque estão aí para te ajudar. Você consegue esse apoio. É isso que você tem que observar agora, tá bom? Agora eu vou tirar uma carta do baralho celta. E saiu a carta Liberdade. A carta Liberdade, nesse baralho, ela fala especialmente que você precisa trabalhar a sua sombra, que você precisa lidar com os seus medos, né? Tudo que você considera assustador em você, o que você não aceita. É um trabalho de sombra, né? Daquilo que a gente não gosta em si, as coisas que a gente não aceita ver, né? Então, para você se libertar, você precisa encarar esses medos, você precisa encarar algumas emoções que você considera, sei lá, vergonhosas, difíceis. Você precisa dar nome aos bois, sabe? Não adianta ficar em autonegação. Algumas coisas você precisa nomear. Assim, realmente eu estou sentindo medo disso, daquilo, eu sinto vergonha disso, daquilo, eu tenho raiva de fulano, fulana. Você precisa olhar para esses lados ao invés de negar. E com isso, você reconhecendo essas emoções, aí sim você vai poder trabalhar nelas e se libertar. Então, esse aqui é o conselho: liberte-se, tá, dessas emoções difíceis. Se você passou por uma situação emocional também, não tem problema, todo mundo tem. Aliás, é o que mais tem, problema afetivo, né? Todo mundo sofre, às vezes se apega, dói o orgulho, né? Porque muitas vezes a pessoa não corresponde, ou se corresponde, não corresponde como você pretendia, ou a pessoa revela algo que você não conhecia e passa a conhecer e vê que não é a pessoa ideal para você, né? Ou é um caso de triângulo, a pessoa tem alguém. Enfim, são N possibilidades aqui que, no caso, você precisa reconhecer qual a emoção que está te afetando, que pode estar te fazendo mal e se libertar. E aqui está falando que uma grande ajuda para você fazer isso é focar nesse lado profissional, porque mostra aqui que realmente as contas não se pagam sozinhas e que você precisa investir nesse lado e contar com as amizades, tá? Não tente levar o mundo nas costas sozinho ou sozinho. Conte com as pessoas amigas, tá bom? Então essa foi a opção número 2. E vamos para a opção número 3. Para quem escolheu a balinha de café. Vamos lá. Vamos ver o que diz que o hemisfério norte Halloween. Para nós não tá chegando aí o dia dos finados, então vamos lá. Vamos ver o que é o que traz que você precisa desapegar, você precisa abrir mão, cortar da sua vida. A gente tem aqui a Fifi como testemunha. Vamos lá. O que você tem que abrir mão? O que você tem que abrir mão? O que você tem que lidar? Quais são os seus medos? Bom,
No seu caso, eu vejo que talvez você esteja numa posição tanto acomodada, apática, depressivo ou depressiva, né? Você deixando as coisas, levando a vida com a barriga, né? O tempo está passando e você não está se mexendo, você não tem entusiasmo, você não tem motivação, ou você se faz de vítima das situações, né? Que tudo é um problema, tudo são os outros, né? Que estão dando problema, mas às vezes até os outros podem dar problema também, tá, gente? Não tô falando que também é, que os outros são santos, mas às vezes também a gente se coloca nessa vítima, nessa posição de vítima, de coitado, de coitada, e isso não vai estar te acrescentando, é algo que você tem que desapegar, né? Até porque seguidamente do arcano 12 a gente tem o 13, que é esse aqui, então vai estar falando para você mudar a sua visão de certas coisas, certos comportamentos, hábitos, modos de ver a vida que não servem mais para você. Você precisa abrir mão disso. E seguido da carta 13, né, que a gente tem aqui o desapego, a gente tem o 14, que fala de você confiar no fluxo da vida. Só que aqui, nesse caso, está falando que às vezes você fica também deixando as coisas rolarem demais. Você não se movimenta, você vai deixando o tempo passar, né? E tá mostrando uma desmotivação muito grande da sua parte, né? Então você precisa reanimar-se, precisa de uma nova motivação, precisa olhar para a vida com um pouco mais de interesse. Você precisa buscar algo que faça essa ignição, né? Que ligue essa faísca em você, essa motivação. É possível que você esteja passando por um momento de desmotivação e você precisa renovar-se, tá? Precisa descobrir quais são os seus novos interesses, aquilo que te anima, aquilo que te movimenta. Não fique parado, não fique estacionado, não fique só vendo coisa na TV, né, na internet. Você precisa se movimentar. Mostra aqui um movimento de deixar para trás a mesmice, tá? Deixa a mesmice para trás, porque fica aquela continuidade sem fim. A vida tá passando. Vamos lá, gente. A vida tá passando. E aqui tá mostrando que essas novidades, elas estão para vir, né? Essas novidades, elas estão para vir, sendo que existe uma certa demora, um certo peso que você pode estar carregando, mas é porque você está focado num ponto de vista, numa visão. Você precisa olhar de uma outra maneira, tá? Para que essas novidades venham. Ao invés de ficar carregando uma cruz aí, né? A gente tem pendurado e cruz. Então, são cartas que falam dessa coisa de você ficar carregando um peso com você, de você estar em sofrimento, em tristeza, se colocar numa posição de coitado, de coitada, né? E isso fica bloqueando que as novidades entrem na sua vida também, porque você já está vendo as coisas dessa maneira. E aqui está mostrando a necessidade de renovação. Saiu tanto o Pajem de Paus quanto a carta da criança, que são cartas relacionadas a você iniciar algo, a você olhar a vida com curiosidade, você tá mais animado, olhar com a perspectiva de uma criança, né, que ainda tem muito pela frente. Talvez você já esteja se colocando numa posição meio de velho, de velha, e não é isso, é para você olhar a situação de uma maneira renovada e com mais abertura, receptividade, brincar mais, se descontrair, né? A gente vê aqui um momento em que você precisa de mais leveza. Alguns casos, tá, podem refletir problemas de saúde que você tenha tido, né? Ou que você ainda esteja com resquícios de alguns problemas de saúde que te mobilizaram, que te deixaram numa posição mais parada, né? Também você pode ter sido obrigado ou obrigada a isso, né? E ainda precisa dessa renovação, renovar sua esperança na vida. A gente pode dizer pessoas que tiveram problemas com filhos ou crianças ao qual são responsáveis, que a situação
pode ter passado por alguma situação difícil também, alguma questão de saúde ou alguma questão de dificuldade em casa mesmo com essas crianças, né, de como passar o tempo, de renovar, né, no caso até pela situação que a gente ainda está vivendo, muitas pessoas tiveram que ficar com os filhos em casa e foi difícil administrar, está sendo difícil administrar o tempo com essas crianças, né? Fica difícil para elas, fica difícil para os pais muitas vezes, então isso também pode refletir aqui e falar que no caso aí é algo que você gostaria de abrir mão, mas talvez você não esteja podendo, né, por questões exteriores, aí não é algo que você possa fazer efetivamente, mas está falando para você buscar o ânimo, buscar renovar, assim, mesmo que seja um relacionamento que você não possa estar fazendo outras coisas com seus filhos, talvez você precise renovar a sua relação com eles, né, ter novas conversas, brincar mais com eles, né, ter outro tipo de aproximação, tá? Isso em alguns casos, para quem tem filho, para quem não tem, isso realmente pode estar refletindo uma impossibilidade de você estar fazendo coisas que você quer, você se sentindo desmotivado, entediado e querendo renovar, como também pode mostrar às pessoas, como eu falei, que são acomodadas, que simplesmente estão perdendo tempo, né? Que a vida está passando e elas não estão buscando renovar novos interesses, novas motivações na vida, e aí precisa realmente abrir mão e desapegar, tá? Então, essa aqui foi a jogada do Halloween Hemisfério Norte e a gente vai ver agora a jogada aqui do Hemisfério Sul. Pessoal de Beltanic vai ver o que você tem que focar de bom. O que você tem que focar de bom. Vamos ver o lado positivo aí do que virá. Que você precisa focar. Vamos ver o lado bom. Então, o que você precisa focar? Para algumas pessoas, até quem já gosta de assuntos esotéricos, místicos, espiritualistas, né, a gente vê aqui um grande resgate dessa área, de você focar na sua sensibilidade, de você fazer mais estudos, tá? Eu vejo aqui muita área de sensibilidade, de magia, de realmente tem esse lado de vidência, clarividência, você resgatando seus dons, sua sensibilidade, né? Até haveria uma guia espiritual ao seu lado que está te orientando, tá? Para outras pessoas isso pode refletir um momento de estudo e aprofundamento em si mesmo, tá? Então pode ser também fazer terapia, questões de autoconhecimento, se estudar mais, se entender melhor as próprias emoções, né? Fazer um resgate desse emocional mais profundo. Tem coisas aqui que vão estar vindo à tona. Até dons de outras vidas que vocês vão estar trazendo à tona, tá? Então, para quem crê mais nesse lado místico, a gente vê até questões de vidas passadas que vão estar retornando na sua vida, que vão estar trazendo sentimentos, emoções, dons, talentos que estavam lá no passado. Toda a sua sabedoria do passado vai estar retornando. Se você não vai muito por essa linha de raciocínio sobre vidas passadas, simplesmente está falando de um resgate de coisas que você aprendeu durante a vida e que está vindo à tona, aquilo está retornando, você está com mais sensibilidade, mais intuição, uma percepção muito aguçada e uma sensibilidade, uma capacidade de empatia muito maior. Para algumas pessoas vai ser resgate também de algum tipo de amor,
Pode ser um resgate de um amor passado, um amor platônico que vai estar retornando. Mas é um amor platônico, tá? É um amor não revelado, um amor que está guardado. Mas ele pode vir a se revelar, tá? Porque a gente tem aqui essa carta que chama Karma, que aí pode estar falando que você efetivamente tem uma ligação kármica com alguém, no sentido de ter uma ligação, né, que vai passando o tempo, você continua conectado, conectada a essa pessoa e está mostrando o resgate dessa pessoa na sua vida, tá? Isso tá para acontecer, esse resgate. Como pode estar falando realmente de você estar fazendo uma purificação dessas suas emoções, você rever essas emoções, renascer de emoções que podiam estar te puxando para baixo, te deixando num estado mais negativo, depressivo, só que isso vai estar sendo trabalhado, você vai estar superando emoções negativas. E você precisa focar nisso. No caso, né, trazer para o seu verão, né, trazer à luz essas emoções que estão guardadas e confiar na sua sabedoria, na sua intuição, nos seus talentos, nessa sua capacidade de empatia que você tem muito grande. E para quem gosta desses trabalhos, né, esotéricos, aí eu tô vendo aí um momento de grande exploração desse setor, de você estar avançando, estando cada vez melhor. Muitas intuições importantes. E aqui tá falando também que o que tem de positivo vindo aí, né? No caso, está mostrando você uma pessoa não só mais sábia, como mais esperta. No sentido que muitas vezes a gente é sábio, às vezes a gente tem muito conhecimento, muito entendimento das coisas, mas tem sempre uma pessoa muito esperta, muito sagaz, no caso que pode não ser muito sábia, mas é esperta, né? É aquela coisa de oportunidade, da pessoa ser oportunista e acabar se aproveitando da gente. Só que eu tô vendo aqui que é um momento em que você vai estar mais esperto ou mais esperta também. Você vai estar com sabedoria e esperteza. Você vai perceber um pouco das duas coisas. E aí, eu vejo aqui, mais uma vez, né, falando de estudo, porque a carta da papisa carrega um livro, saiu o livro também no baralho cigano, um momento muito favorável para você estudar. Estudar, trabalhar, desenvolver conhecimento, produzir conhecimento, né, como também absorver conhecimento, tanto um quanto o outro. E aqui está falando que as tristezas são passageiras. Se você tiver em algum momento um pouco mais triste, um pouco mais amuado, amuada, tá falando aqui que serão coisas passageiras. Você não se apegue a isso, deixa passar e invista no seu conhecimento e no seu trabalho. E é bem positivo que você esteja mais esperta, né? Mais ligado, mais antenado, né, em pessoas que talvez não sejam tão legais, que fiquem próximas a você, tá? Talvez exista, aqui tá apontando que talvez exista uma pessoa que fica de olho em você. Aqui no caso, se for um terreno afetivo, pode ser alguém com interesse que ainda não se revelou, né, e que você não sabe qual é dessa pessoa, mas pode estar de olho em você. E se for num caso sem ser necessariamente romance, pode falar de para você ficar ligado, antenado, que tem alguém que fica te observando, que gostaria de ter alguma oportunidade, de obter alguma vantagem, né? E que essa pessoa não se revela, mas para você ficar antenado, ficar ligado nisso, tá bom? Vamos ver aqui agora o baralho Celta, para a gente fechar com o conselho para a opção número 3. Saiu a carta Conexão Divina. E essa carta tem
muito a ver com o arcano da sacerdotisa, tá? Porque ela fala para você não procurar exteriormente um guia para sua vida. Tá falando que você, através da sua própria intuição, da sua introspecção, de você ouvir a voz do seu coração, você vai encontrar o melhor guia. Se você fica olhando para fora, né, o que os outros estão falando para você, o que eles acham que você tem que fazer com a sua vida, isso pode acabar criando algum mal-entendido, ou você interpretando de uma maneira diferente, ou simplesmente a pessoa está vendo ao modo dela e não é o que serve para você. Às vezes o que o outro acha que serve para gente não é o que serve para gente. Então tá falando que você precisa por si mesmo se conectar, fazer essa conexão divina, né? E com isso você vai estar acionando dentro de você uma sabedoria maior, um entendimento maior, uma intuição maior sobre o seu momento. Então é para você confiar em si, sim, tá? Às vezes até, como a gente está falando muito de intuição, às vezes a razão diz uma coisa, a intuição diz outra. Aqui é o momento de você confiar na sua intuição, ela vai estar muito mais aguçada, tá? Confie nessa voz interior, mesmo que às vezes a razão vai estar falando uma coisa e você, mas eu, apesar disso tudo, eu sinto que não é por aí. Você vai ter que usar o sinto e não o penso, tá? Então é esse o seu momento que você precisa dar atenção e eu espero que vocês tenham gostado da jogada. Um Happy Halloween para vocês, Feliz Beltane também, né? Blessings para vocês e um grande beijo. Tchau, tchau!